Então, para todo mundo que respondeu, muito obrigada. Vamos de reflexões de Ana. Resolvi que eu vou criar então essa playlist aí, eu não sei, reflexões. Acho que reflexões da Ana, pode ser legal. E uma que eu gostaria de fazer agora, que eu tava. Depois que eu fiz esses posts, né? Vocês comentaram, a gente fez essa troca que eu acho que é fundamental. Eu não quero ficar aqui falando com as paredes. Então, saber de vocês é muito importante, porque graças ao que vocês comentam, relatam, me contam, que eu vou fazendo links, né? Que eu vou vendo o que a gente pode conversar. Mas eu tava dirigindo agora e fiquei pensando em tudo isso e tal, né? E no quanto eu mudei, né, desse tempo todo, quanto hoje eu tô mais parecida com aquela Ana da infância, o quanto eu finalmente cheguei nesse lugar que eu nem sabia que era o lugar que eu queria chegar, de estar mais próxima dessa Ana da minha infância, né? De estar mais próxima do que eu acredito que seja a minha essência. Também papo para outra reflexão, né? Que é essa visão que a gente tem de nós mesmos, né? É muito complexa. Mas aí o que eu fiquei pensando é, nossa, como eu mudei, né? Tipo, hoje eu me sinto muito mais forte do que nunca, assim. Eu nem sabia, eu nem me considerava uma pessoa forte. E com base em tudo que aconteceu e em eu ser uma sobrevivente, né? Eu tive muitos momentos ruins, assim, e eu tô aqui. E isso dá uma força muito grande, mas não, acho que não é só ligada às experiências que a gente passa e sobrevive, que nos deixa forte, mas acho que o trabalho de autoconhecimento é fundamental. Tudo que eu falo aqui são reflexões, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Tudo que eu falo aqui são reflexões, são coisas que eu acho, são achismos. Eu leio muito, eu estudo, mas eu não tô aqui nesse recorte que eu vou fazer falando de fatos. Quando eu falar de fatos, eu cito, né? Um livro, algum autor, alguma teoria. Mas nisso, assim, o que eu, como Ana, né, na experiência da minha vida, sinto. Eu ousaria fazer esse link direto entre autoconhecimento e confiança. Não digo medo, porque eu acho que o medo é uma coisa tão biológica, né? O ser humano ele precisa do medo para sobreviver, né? A gente precisa temer algumas coisas, a gente precisa entender que somos mortais. Eu acho que o medo ele faz parte, mas esse medo que paralisa, esse medo que gera ansiedade, né, que é uma coisa que a gente tem muito hoje em dia, ataques de pânico, crise de ansiedade. Eu acho que elas estão diretamente ligadas à baixa self-awareness, né? Não autoestima, mas baixo autoconhecimento, mas assim, real, daquele profundo. Por que eu digo isso? Porque no momento em que, por exemplo, eu ainda estou vivendo esse processo, mas como eu disse, hoje eu me sinto muito mais forte. Eu sinto menos medo. Eu sinto menos medo do que o outro vai me dizer. Eu sinto menos medo de me expor. Eu sinto menos aquela angústia, aquele frio na barriga de tá up pra new things. Por quê? Porque eu tô mais conectada, eu sei mais de mim. Eu sei que lugares não me agradam, eu sei que tipo de fala, que tipo de narrativa, que tipo de cenário que pra mim vai ser difícil de eu ser eu. E para eu saber isso, eu tenho que saber quem sou eu. Tu entende? É um negócio muito complexo. Mas a partir do momento que a gente para de viver sobre o olhar dos outros, sobre o que os outros nos referenciam, sobre o que eu vi que agrada e seguir repetindo, mas é difícil para mim. Quando a gente corta esse laço, essa entranha ruim, e a gente entende, putz, isso aqui é ego, isso aqui é true self, que tem uma grande diferença, né? Eu posso fazer um vídeo falando disso, né? Eu amo muito Freudinho, tenho lido algumas coisas. E essa diferenciação, assim, né, do ego, superego, inconsciente, true self. Eu tô lendo um livro muito bom também, que fala sobre narcisismo e que fala muito sobre, mas o que é esse true self, se não o ego, né? É algo diferente.
Então eu acho que quando a gente começa a entrar mais e ver o que é a essência, o que não necessariamente tá só na expectativa do outro, no olhar do outro, no aplauso do outro, na aprovação ou não do outro, é uma liberdade, sabe? É que nem aquela coisa que dizem de, quando tu parar de se importar com o que os outros dizem, tu vai ser mais livre. Eu acho que mais do que isso. Porque tu só vai parar de se importar tanto, né? Não quero generalizar nada, porque é impossível, eu acho. Tu nunca sofrer crise, tu nunca ter um dia mais ansioso, tu nunca, tá? Mas vira uma constante muito mais contínua, que fica super estranho de falar, mas vira uma coisa mais constante, né? Justamente quando tu conhece melhor a ti mesmo. Quando tu sabe, e isso não significa ser perfeito, mas tu sabe os teus gatilhos. Tu sabe o hoje, o porquê que aquele grito te incomoda. Tu conseguiu fazer o trabalho de porque a gente precisa às vezes de muita explicação para as coisas fazerem sentido. Eu sou assim. Então, a partir do momento que eu faço esse trabalho de que, putz, lá na minha infância, minha mãe gritava e isso me gerava dor de barriga, não sei o que. Então, hoje eu reajo a gritos dessa forma porque faz todo um sentido. E esse sentido é libertador, porque daí tu para de só criticar ou de só te colocar para baixo sobre o porquê que tu não consegue mudar algumas atitudes, alguns hábitos. E tu passa a entender, tu passa a ver tudo sobre uma ótica de um escritor que está escrevendo um livro contando uma história sobre alguém. Porque tu começa a enxergar sobre essa ótica. Então, e tu vai aceitando esses traumas, essas feridas, essas coisas, e tu mesmo vai fazendo esse contorno, né, essa explicação, e aí tu pode dividir isso com teu partner, com as pessoas que convivem contigo, com os teus amigos, com familiares. E aí é uma libertação, porque tu entende que as tuas imperfeições estão relacionadas a imperfeições de outros, a cenários, a ambientes que tu foi exposto, e foi o jeito que tu encontrou de sobreviver. Foi o jeito que tu aprendeu, às vezes, a sobreviver. Às vezes não é nem um jeito que tá ligado na tua verdade, mas é um jeito que tu aprendeu, que hoje tu não gosta, mas que virou um hábito. Mas que realmente, se tu não gosta, não tá ligado com a tua verdade, com o que tu quer pra ti, e tu tem como mudar. Então, eu não sei se vocês estão me entendendo, mas é um papo muito complexo. Uh, mas o final, o que eu queria dizer era basicamente isso. Eu acredito muito que quanto mais autoconhecimento a gente tiver, quanto mais uma pessoa sabe das suas entranhas, conhece as suas raízes, entende a maioria das questões que fica meio daqueles hábitos ou daquelas atitudes que parece que vem do nada, mas sempre foram assim. Quanto mais tu entende isso, e aí mais perto de ti tu vai chegando, e menos tu te importa com o que o outro, né? Porque somos serzinhos que viemos de famílias, né? Superego, que é a parte da gente que vai ser blindada e vamos dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Esses dias eu tava vendo um vídeo que a minha avó, eu ou minha irmã, a gente tava falando e tava de saia com a calcinha aparecendo já, porque tava com as pernas abertas. E minha avó fala, fecha essas pernas, guria. Então, isso é da minha avó. E talvez não seja nem dela também, talvez seja do que ela aprendeu. Eu discordo que a minha perna tem que estar fechada. Eu discordo que tem esse valor de importância a minha calcinha aparecer naquele momento. Então, é nesse momento que tu vai te desenlaçando do que é do outro, do que foi de quem foi muito presente na minha vida, o que é meu, o que eu decido pegar, ou que mexe que eu decido fazer, que tu fica livre. Tu não vai, quando tu tem esse autoconhecimento, primeiro, tá? A minha visão, tu vai fazer escolhas mais certeiras, com menos chances de erro. Como que nem eu contei no outro dia, né? Eu estudei 1 zilhão de cursos diferentes. E dava tempo em tempo eu trocava, porque não era aquilo. A incrível falta de autoconhecimento que eu tinha de mim mesma. Então era óbvio, eu ia fazer escolhas e o tempo todo eu tô equivocada, porque não tem nada que ver, eu tô indo pela pista errada. Então, quanto mais autoconhecimento tu tem,
mais chances de que os lugares que tu decidir ir, as entrevistas de emprego que tu decidir fazer, os cursos que tu quiser te matricular, as pessoas que tu optar por terem na tua vida, seja com relacionamentos íntimos ou de amizades, tudo isso é mais certeiro. Não é que não vá haver problemas, né? Decepções, muda de rota. Isso faz parte da vida, a vida inteira vai ser assim. Eu tô fazendo esse vídeo hoje e pode ser que daqui a um tempo eu volte nele e diga: nossa, eu ainda era muito imatura, eu ainda não tinha aprendido isso. Como eu vejo os meus antigos e falo. Então eu acho que vai ser uma constante. A vida vai ser um constante aprendizado, um constante estudo em nós mesmos. E eu acho que se todo mundo fizesse esse estudo, a gente teria bem menos problemas no mundo. Mas o que eu digo é isso, então tu não vai ter por que ficar tão nervoso para uma entrevista de emprego se tu tem um autoconhecimento suficiente que te fez querer aplicar para aquela vaga, porque tu consegue enxergar que aquele lugar tem a ver com os teus valores, tem a ver com quem tu é, vai trazer algo em troca para ti, é algo que tu quer fazer, blá blá blá. Então, tu não vai ficar pensando com quem tu vai estar competindo, tu não vai estar nervoso, morrendo de medo, com ataques de ansiedade antes de fazer aquela coisa, porque tu vai estar seguro, porque tu sabe quem tu é, tu sabe que tu é bom, tu sabe que se tu aplicou para aquilo é porque é algo que é importante. Quando tu tem essa autoconfiança, eu acredito que tudo vai ficar mais fácil na vida. Então, até imprevistos que venham a acontecer, tu vai ter a tranquilidade, a paz de espírito de, bom, vamos ver como é que eu vou lidar com isso aqui, né? No teatro a gente tinha muita improvisação. Eu ficava muito nervosa, muito nervosa. Eu me tremia. E hoje eu paro pra pensar, até na época de escola, assim, eu inventei doenças para deixar de ir em apresentações que eu não achava que eu ia dominar, evitar ao máximo me expor, né, em situações que eu não tinha controle. Então eu aprendi que para apresentações de colégio, coisas assim, eu tinha que estudar, decorar, repassar 500 mil vezes para ter certeza de que eu sabia o que estava acontecendo. E eu admirava muito colegas que conseguiam improvisar. Ou que às vezes chegavam no intervalo, eu tava lá nervosa, lendo as minhas fichinhas, e eles estavam tipo, sei lá, mas a gente não vai falar do tema X? Não, tá, vou improvisar, vou dizer isso aqui, vou juntar com isso. E eu ficava, gente, essas pessoas são inteligentes, eu não. Eu tenho que estudar, reler, refazer. E aí a gente entra num outro tópico que eu também vou deixar para outro vídeo, porque eu não quero passar aqui de muitos minutos, né? A gente já tá em quase 15 minutos, eu não quero passar muito disso. Dessa síndrome do impostor, né? Que a gente tem muito hoje em dia. Eu me identifiquei por muito tempo. Até hoje, às vezes, me identifico, eu acho que é uma coisa super normal. A gente tava falando isso na minha aula de mestrado. Que é uma coisa super comum, e às vezes empreendedores, pessoas que dão super certo, mas tem essa sensação de que eles são uma farsa, né? Então era isso que eu sentia quando eu via essas pessoas que improvisavam. E hoje eu vejo que eu ficava nervosa com as minhas aulas de improviso no teatro, com as minhas coisas de improviso ou apresentações, porque eu não sabia quem eu era. E eu não confiava de que eu ia entregar a mensagem que eu queria. Porque eu não sabia nem quem eu era. Eu não sabia nem o que eu tinha. E o controle foi uma forma que eu tive de lidar com o imprevisto. Então, eu tentava controlar tudo ao máximo. Aí chegou no teatro, improviso, eu não tinha como controlar. O tema que o professor ia me dar pra falar, o colega que ia fazer comigo, o que ia me vir na cabeça, ou não. Então, mais uma coisa que eu sou muito fã do teatro e que ajuda muito a gente, né, é desenvolver essa confiança e tal, mas ainda acho que se não houver esse trabalho de autoconhecimento, pode ser junto ou prior, né, ou anterior ao teatro, tudo vai ser mais tricky na tua vida. A gente vai sentir mais essa sensação de sou uma farsa, de o que vão dizer de mim, ficar nervoso pra entrevista, ficar nervoso pra falar, ficar nervoso pra alguma atitude que tu tenha que tomar. Porque a gente tem pouca segurança, pouco conhecimento sobre quem somos. No momento que tu tem conhecimento, que tu aceita as tuas falhas, as tuas feridas, que tu faz a conexão da tua história, tu entende por que hoje isso é uma coisa que me incomoda em mim, mas poxa, hoje faz sentido. Isso que me incomoda em mim foi um jeito que eu aprendi pra sobreviver. Isso que me incomoda em mim, eu tô com gerações atrás de mim me martelando aquilo.
Então eu acho que quando esse link é feito, quando tu vai atrás, tu acha bons autores que explicam mais isso, que te fazem refletir, que te fazem voltar, né? Eu vejo muitos vídeos no YouTube de pessoas que eu sigo, eu tenho meus ídolos, assim, pessoas que eu gosto muito, que compactuam aí de um pensamento crítico parecido. Pessoas que também não são parecidas podem agregar tanto pra gente, né? A gente cresce tanto quando a gente entende que não é porque o outro que não é parecido, que não compactua do mesmo pensamento que tu é um idiota ou deve ser excluído. Pelo contrário, ele pode te fazer ser uma pessoa mais inteligente, mais curiosa, mais tolerante, menos julgadora. Então, assim, ó, é um círculo, assim, que não termina. Por isso que eu sou tão fã de autoconhecimento, de psicanálise, de terapias em gerais, cognitivo, whatever. Tudo que for útil pra gente lidar melhor com as nossas falhas, feridas, sofrências, abraçar melhor as nossas qualidades e a força que a gente teve pra estar vivo, né? Cada um passou por uma história, cada um tem os seus traumas, as suas entranhas. E eu acho que a gente acaba passando nesse mundo com pouco tempo para refletir, pouco tempo para buscar, pouco tempo para se empoderar de quem a gente é, né? De onde a gente veio e o que a gente construiu. As próprias comparações, para mim, são uma coisa absurda. Porque por mais que a gente se compare parecendo que a gente tá se comparando com alguém que tá igual, a gente nunca tá igual. Ah, não, vamos comparar com alguém da mesma idade que estudou no mesmo colégio que eu, da mesma cidade que eu, do mesmo país que eu. A fulana tá assim, eu tô assado. Bom, mas a fulana cresceu como? Os pais era como? Teve o pai e a mãe? Alguém abusou? Os dois estavam presentes, se divorciaram, não teve o pai e a mãe. Não teve o pai e a mãe e parecia tudo lindo, mas será que na casa dela era? Que traumas ficaram? O que foi imposto para ela? Quais foram os desejos dessas pessoas que passaram para ela? Como ela lidou com isso? Como ela aprendeu? Como ela se relacionava e podia falar dos sentimentos, das angústias. É um mundo de possibilidades, então se comparar é muito raso e muito cruel. Eu acho que o trabalho que deveria estar sendo feito é autoanálise, reflexão, autoconhecimento. Busque por livros, por autores, por vídeos no YouTube, por podcasts, por pessoas que te inspirem a ir atrás dessas perguntas, né? Das respostas. Algumas não vão existir, mas a gente pode construir, a gente pode adaptar, a gente pode criar a nossa própria linha de raciocínio de forma que a vida não seja tão assustadora, não seja tão sofrida. Então, eu quero finalizar o vídeo porque eu tô falando demais. No próximo eu vou fazer algum outro link. Mas o que eu queria falar hoje era dessa relação de o quanto eu acredito que autoconhecimento, tu pode fazer isso sozinho, ou tu pode fazer com a ajuda de algum terapeuta, né? Que vai te ajudar a fazer as perguntas certas para te levar para esses lugares que precisam ser, não digo revividos, né? Mas reobservados, repensados, refletidos. E através disso, de autoconhecimento, o medo e a ansiedade, eles vão ter muito menos poder na tua vida. Muito menos. Tá? Eu acho que era isso que eu queria dizer hoje. De novo, não tô me baseando com nenhum autor, tô falando o que eu acho, né? Com base, óbvio, nas minhas vivências, nos meus estudos e nas minhas coisas, mas isso uma questão assim minha. Eu sinceramente acho, até quero buscar por mais, se eu acho mais referências na literatura, né, de contrapondo ou linkando, né, o quanto o autoconhecimento. Eu acredito que tem muito coach que trabalha com isso, né, de autoconhecimento para a segurança, para a confiança. Mas eu tô falando de autoconhecimento bem profundo, assim mesmo, porque daí a gente passa a ter menos medo. E tudo que a gente tiver muito medo, muita ansiedade, podem ser indicativos de caixinhas e lugares que tu ainda não visitou, não conhece também, não tá tão seguro. E aí isso explica o porquê que a gente fica com tanto medo, né? Criando tanto essas histórias neuróticas das coisas horríveis que podem acontecer e por isso que tu fica tão nervoso. Então, eu acho que é isso, tá? Vou parar aqui hoje, 20 minutos de vídeo. Espero que vocês gostem. Por favor, comentem. Eu só tô fazendo isso por causa da troca. Se em algum momento eu ficar aqui e eu não tiver essa troca com vocês,
que seja para concordar, para discordar, para perguntar, para me pedir algum tema para falar na próxima, qualquer coisa. Se eu não tiver isso, não vai fazer sentido para mim estar aqui falando, porque eu não tô aqui pra, pra aumentar o meu ego ou pra, entendeu, falar o que eu quero falar. Eu tô aqui pra dividir, fazer a gente se sentir menos só, fazer a gente se dar conta que talvez as mesmas questões passem pela vida de todo mundo e instigar vocês, se vocês estão refletindo, estão fazendo o teminha de casa para daqui a pouco conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né, em termos de mental health, tá? Me avise. Beijo no coração, lindo dia.